Tudo aquilo que foi feito, o local onde foi colocado o clube, o local onde foi colocado a pracinha, a área verde, foi pensado bem antes, né? Antigamente o pessoal aterrava a lagoa porque achava que aquela área ali podia ser vendida como lote. Mas hoje, uma lagoa é um apelo de venda enorme. E fala muito da água, né? A água tem um papel muito importante assim, no urbanismo, né? Quando você tem, quando você retém, quando ela é desejada e quando ela é indesejada, né? Então isso é muito importante. Bem-vindo ao episódio número 3 do Fala Quem Faz, a voz de quem empreende nos bastidores. Meu nome é José Pileira e sou o host desse programa. Nesse episódio 3 eu tive o prazer de conversar com os sócios Joélio e Davi da Plano Urbanismo. Papo muito legal, interessante, falando sobre como o urbanismo na verdade impacta a vida das cidades, das pessoas. E nesse episódio nós desmistificamos alguns conceitos, entendemos mais sobre o universo do urbanismo e não só sobre expansão imobiliária e vários outros tópicos. Então sugiro que você entre na conversa. Bem-vindo, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Legal. É sempre bom falar sobre urbanismo, né? Que é uma coisa que a gente ama, né, Davi? A gente acorda pensando em urbanismo, dorme pensando no urbanismo, e a gente sabe que é um termo que as pessoas às vezes nem imaginam, mas que é intrínseco à vida, né? A sociedade, as pessoas, porque o urbanismo ele está em todo lugar, né? Se você estaciona seu carro numa rua, ali aquela rua tem urbanismo. Se você estaciona o carro embaixo de uma árvore, ali você pensou também no urbanismo, né? No paisagismo, no urbanismo, então assim, a preocupação nossa é de trazer qualidade de vida, pensar no terreno, como você tinha falado da gleba. Quando a gente começa a pensar no projeto, a gente tenta estudar tudo, né? Do terreno, não só a questão do sol, onde que o sol vai bater, mas tipo a topografia do terreno, como é que o terreno se comporta, né? Através disso a gente consegue pensar o projeto, a malha viária, saber quais são os melhores locais para se definir as áreas verdes que futuramente serão áreas de lazer, área de integração entre as pessoas, de convívio entre as pessoas. Então essa é uma preocupação nossa, tentar entender o terreno, tentar entender também a legislação, como foi pensado o plano diretor para aquela área. Então são uma série de coisas que a gente usa para poder trazer essa qualidade de vida que a gente vê na cidade, né? Na ponta da linha, eu digo sempre isso, né? O urbanismo começa quando você pisa na calçada. Você saiu da sua casa, pisou na calçada, ali é o urbanismo, né? De fato, o que a gente pensa, que é a área comum da cidade, né? Que aqui não é privado, ou às vezes até do privado, né? Em segundo grau de... Então, é bem isso, né, o Davi? Assim, quando a gente visita um bairro planejado, um condomínio, as pessoas não pensam, né, não está no senso comum das pessoas entenderem que houve um planejamento preliminar muito cauteloso antes do projeto de fato acontecer, né? E isso é exatamente o urbanismo? Exatamente. E sempre há, mesmo quando ele não é pensado pelo poder público ou por alguma coisa, mesmo que seja coloquial, né, vamos dizer assim, de uma forma espontânea, ou uma favela, ou uma coisa qualquer, sempre ali existe algum critério, né? Ninguém faz assim aleatório. Então é legal também estudar essa forma espontânea e natural da vida, né? Legal. Cara, já houve algum projeto, alguma ideia que vocês chegaram lá e pensaram, né, ou comunicaram, isso aqui não dá certo, é inviável, ou já teve algum projeto que parecia ser certo e deu errado? Que experiência vocês tiveram nessa área aí? Eu sempre tenho, a gente está falando disso, né? De tópicos e aí porque também é difícil a gente falar, ter que criticar. Eu acho que é uma coisa que o arquiteto gosta muito, às vezes, até de criticar um pouco do trabalho de outra pessoa ou de outro profissional, né? Mas acho que é até um exercício nosso, né, Davi?
da nossa personalidade, né? É a gente tentar achar sempre o melhor de tudo, né? O lado cheio do copo, né? A parte cheia, né? Mas assim, existe essa questão de quando a premissa ela é instigante, que você já, putz, isso aqui como vai dar certo, vai funcionar bem essa estratégia do projeto, e ela não funciona. Tem algum. Eu estou pensando aqui em algum. Eu estou pensando também, Davi, é a questão de antigamente como se fazia, não tão antigamente, você pensar aí há uns 20 anos atrás, como que se fazia urbanismo, né? Geralmente, quando se fala também de loteamento, que é um dos braços do urbanismo, né? Era feito por agromensor, topógrafo, né? Que fazia pensando apenas no melhor aproveitamento do terreno, num sentido único, exclusivo, financeiro. Mas se você for parar para pensar, quando a gente trabalha um projeto no sentido de trazendo o urbanismo para dentro dele, pensando na melhor solução do sistema viário, melhor colocação das áreas verdes, das áreas institucionais, né? Dos locais onde você vai colocar os lotes, isso faz toda a diferença, coisa que antigamente não se tinha isso, era simplesmente fazer aquele método ortogonal, aquele tabuleiro de xadrez e pronto, sem levar em conta o terreno, inclusive até acontecia de colocar a rua dentro de lagoas, aterrava lagoas e o próprio projeto do Porto das Dunas, né, o original, ele tem muita coisa que está tudo dentro do rio, porque não tinha de fato o mesmo critério técnico de distribuição do terreno, não tinha a mesma precisão nas ferramentas, né? Hoje a gente tem ferramentas muito mais precisas no sentido de utilizar, né? Mas e aí do outro lado também a gente teve alguns projetos que a gente tem trabalhado no Cariri, que a gente chegou no Cariri e todo mundo diz, aqui é assim, né? O sistema viário é assim, a rua é assada, todo mundo faz com pedra tosca e os lotes são 6 por 25 e são regulares, se botar o lote inclinado, ninguém gosta, né? Porque como é que a casa vai ficar triangular? Né? Sendo que essa percepção de quando você vai para o todo e que você, né, vai entender da base de suporte físico, que é o terreno, e como é que eu vou trabalhar ali o caminho das águas e tudo, e você vê que o jeito mais o desenho vem da própria forma, né? Então a gente chegou e disse, não, a gente vai fazer a quadra levemente arqueada, né? Só vai dar 20 centímetros na frente, vai ter 5,90 e atrás 6,20. Então, não tem 30 centímetros. Né? Não tem, você não vai perceber isso a olho nu. Quando você chegar lá, as casas vão estar. Você só não vai ter a perspectiva da rua. Você vai ter uma outra forma e tal. E isso aconteceu, né? E talvez seja um desses. E o lote mais acomodado ao terreno. Isso facilita a drenagem. Você imaginar que muitas cidades, às vezes, têm problema de inundação. Porque não foram pensados dessa forma, né? Qual o sentido das águas? E isso é uma preocupação nossa. Tentar respeitar o sentido das águas, né? Legal. E aí evita, pessoal, né? Pessoal, você falou em Porto das Dunas, né? E aí eu aproveito o gancho para perguntar como que vocês enxergam esse desenvolvimento, né, nos arredores. Estamos em Fortaleza, né? Então, como vocês enxergam esse desenvolvimento, né, urbanístico nos arredores de Fortaleza, né? Hoje em dia a gente sai de Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Oeste, Eusébio, tem muito projeto acontecendo. Isso está acontecendo agora com mais força, já teve um pico e agora tem uma estabilidade. Em que momento vocês enxergam que esse desenvolvimento aí nos arredores da cidade, né, na zona metropolitana, está? Eu acho que ele sempre existiu, né? Só era a forma que era diferente de se fazer essa utilização do espaço. Os modais eram diferentes, a forma de chegar era diferente, o tipo e principalmente a população, né? Eu acho que tem muitas questões aí que estão nesse pacote aí geográfico, né? Que é economia, que tem a ver com o poder de compra, que tem a ver com o desenvolvimento das cidades, o valor do aluguel dentro da cidade, que vai naturalmente expulsando as pessoas dos centros, né? Isso acontece no mundo todo, né? E aí, hoje a gente tem essa base
né, que talvez seja aí dos anos 70, da questão americana do sistema de morar, né, no subúrbio, né, como esse... E também, né, Davi, com a pandemia, né, as pessoas sentindo mais necessidade de ter mais espaço, né, e muitas pessoas morando em apartamentos, às vezes apartamentos pequenos, que você não tem nenhuma interação com o externo, sentiram necessidade de ter um espaço maior, ter o contato com a natureza, porque você imagina ficar preso num apartamento durante um período daquele que complicado, né? Sim. E você aí a partir daí houve uma crescente demanda, a procura de loteamentos, né? De condomínios, morar em condomínios, em casas, né? Principalmente em casa. Brinca que a casa é o único lugar onde você consegue sair para dentro, né? É verdade. Você sai, tá num ambiente outdoor, mas tá dentro, né? De um lugar. Hoje em dia eu moro em casa e eu sei que isso é muito bom. De você que mora num apartamento ou morava numa casa no período da pandemia é totalmente diferente. Então você de certa forma você conseguia ficar bem melhor numa casa, você conseguia ter o contato com a natureza, contato com o externo, coisa que no apartamento você não tinha, né? Então a passagem por esse processo, por esse período, foi de certa forma mais ameno de quem morava em casa. E a partir daí houve uma crescente demanda para essa área de condomínios, né? Essa área comum de condomínios hoje é a principal demanda, assim, eu ia perguntar exatamente isso, Joélio e Davi. Qual é a principal demanda que vocês conseguem mapear, assim, cara, é isso aqui? Existe uma demanda principal quando se fala aí na atuação de vocês, nessa preparação do terreno, do projeto? Prepare porque precisa ter isso. Enfim, qual que é o número 1 aí dos checklists? Das principais Pra gente, no escritório é essa, né? Mas é porque eu acho que tudo isso é muito dinâmico, né? Mas assim, a primeira ocupação sempre vai ser a moradia, né? E aí a moradia vai gerar as distâncias longas, as pessoas vão ficando, não vou mais passar... Antes era tão rápido eu chegar do Eusébio para Fortaleza, era 20 minutos. Hoje o Eusébio já tem muito trânsito, né? Então aí vão acontecendo, tudo isso é dinâmico. Então, tanto o município vai precisar se... adequar com relação à mobilidade urbana, né? Como as pessoas no dia a dia vão pensar em um outro modal e como é que eu vou vencer esse desafio, por que eu não quero passar tempo no carro, e aí vai gerando as outras questões, né? Aparecendo também demandas de escola nesses municípios vizinhos, né, da região metropolitana, como é que essa questão está articulada, aí está num guarda-chuva aí de agentes, né, e de pessoas e empresas de interesses diversos, né? Mas eu acredito que se a gente for colocar em cada ponta tem ela, desde o e-commerce, né, de como você vai trabalhar a questão de não entrar mais o caminhão dentro da cidade, como é que eu vou fazer, como é que eu vou organizar a questão de entrega, né, mobilidade de moto, que hoje é um ponto, assim, questão de saúde pública, né, de acidentes e de todas essas questões que é. Uhum. E assim, também a questão antigamente era essa, que você não tinha muitos equipamentos de educação, comércio e lazer nas cidades, nas regiões metropolitanas, né? O meu que se concentrava mais em Fortaleza. Tipo, você morava numa casa no Eusébio, tinha que trazer seu filho para Fortaleza porque o colégio em Fortaleza era um colégio melhor, né? Hoje em dia não, hoje em dia você tem essa independência, né? Porque as instituições já estão começando a ser instaladas em Eusébio, em Caucaia, em outras cidades, né? Isso que também é dinâmico, né? Tipo, a gente está falando aí da escala de região metropolitana, que as cidades, principalmente no Nordeste, né? Sem a gente chama cidade cabeção, né? São cidades muito grandes. Qual é a segunda população de uma cidade cearense, né? De Rio Grande do Norte, de Recife, qual é a segunda cidade de Recife? E hoje a gente vê que essa distribuição de população, de riqueza e de recursos, ela consegue também ficar mais homogênea, né? Legal.
Então, assim, a gente vê hoje, né, cidades como Quixadá, que eu acho que é também um lugar assim... Tem esse movimento acontecendo em Quixadá também? Total. Hoje Quixadá é uma cidade universitária, né, praticamente. Então, isso vai também gerando ali uma dinâmica urbanística. Uma demanda de não, as pessoas não saírem mais lá da região, né, que antes de todo mundo que tinha, né, principalmente nas famílias mais abastadas, assim, das cidades do interior, mais aristocratas e tal, todo mundo mandava o filho para fora, para França, para não sei aonde e tal, historicamente, né. E isso já vai ali gerando uma segunda distribuição e descentralização do poder e da economia, que é muito relevante, né. Hoje a gente tem a Brisanet lá em Pereiro, né, que é muito legal. Então tem um fator tipo social de transformação real muito importante, né, pessoal, que vocês fazem. O que é que vocês estão fazendo no Cariri? Você falou agora há pouco, né? Não, no Cariri, o que é que vocês estão fazendo mais lá? No Cariri a gente está trabalhando com loteamentos, né? Acho que a maior parte dos projetos que a gente está fazendo loteamentos de várias tipologias, né? A gente tem um loteamento, o Cidade Luz, né? Que é loteamento aberto, né? E aí tem outros loteamentos fechados. A gente tem trabalhado na região em Barbalha, Crato e Juazeiro, né? O Crajubá, né? Aí assim, a gente tem desenvolvido bastante coisa lá, né, Davi? E assim, as últimas vezes que a gente vai, eu estou muito empolgado assim, com o que está acontecendo, com a qualidade dos empreendimentos, né? A gente está desenvolvendo lá o Le Jardin, que é da CRC, com uma infraestrutura assim muito legal, e também desse movimento aí da primeira pergunta, né? Pô, será que vai dar certo? Isso aqui não é demais para Juazeiro? Será que a gente não está buscando umas referências com a régua muito alta e tal? E ver isso acontecendo é muito legal, ainda nessa instância, né? Que é o primeiro, vamos lá, indicador de sucesso, são as vendas, né? Isso aqui... O público tem recebido bem, então, Davi? A proposta. Eu tenho um pouco de informação do público, né? Mas assim, no que a gente não acompanha tão próximo aí os números, né? De vendas e corretagem. Mas tem acontecido. Mas a gente vê do cliente, né? Ele vai passando a informação, né? Até no astral, né? É muito legal, assim, da gente ver o que está. E tudo isso que a gente está conversando também lá em Juazeiro tem muito legal, assim, no sentido de qualidade de espaços públicos, vida noturna, né? É muito... E coisas que a gente fez, que a gente chegou lá dizendo que vamos fazer assim, vamos tentar dessa forma, e que todo mundo dizia que não vai dar, e quando deu, a gente sentou na pracinha lá no Crato também, conversamos lá um pouquinho também. Ainda não tem ninguém morando, né? Ainda estamos, né, assim como se fosse... A casa ainda está terminando a pintura, ainda está aquele cheiro no urbanismo, né? Sim. Que é isso, a praça já... Acho que os primeiros ocupantes, né, dos empreendimentos novos também sempre está ligado à questão de esporte também, por uma carência de demanda muito grande, né? Você passa nas cidades do interior, todo mundo está fazendo sempre atividade nos lugares mais insalubres, né? Na pista movimentada, é aquela coisa. Isso aconteceu em Quixadá, né? No loteamento nosso, né? Onde as pessoas faziam o Cooper, a caminhada no final da tarde, na rodovia, né? Estrada do Algodão, né? Estrada do Algodão. E perigoso demais, né? E aí, quando esse nosso empreendimento ele foi implantado, as pessoas deixaram de fazer a caminhada dela nessa rodovia e passaram a fazer na via interna. Isso, de certa forma, trouxe até mais segurança, né? Para eles, né? Exatamente. E Joélio, como que funciona, cara, a parceria de vocês aí, para quem não entende, como que, né, em que momento que né, ficou mais claro, em que momento que entra o urbanismo, mas quando que o urbanismo sai, se é que sai, para entrar ali o projeto arquitetônico, né? Como é que é essa passagem de bastão aí, para quem não entende? Primeiro, é interessante pensar que quando você vai num loteamento fechado, geralmente se olha a arquitetura, o pórtico de entrada, a portaria, o clube, é muito elogiado, né? Mas as pessoas ainda falta, às vezes, um pouco do sentimento
de que tudo aquilo que foi feito, o local onde foi colocado o clube, o local onde foi colocado a pracinha, a área verde, foi pensado bem antes, né? A gente brinca muito dizendo que a gente começa lá no início, né? Onde a gente vai preparando imaginar que é uma peça de teatro, onde a gente é o cenógrafo, né? É cenógrafo, né? Que faz toda a ambientação do local para o ator vir e atuar, brilhar. E essa que você. E quando você está assistindo uma peça, você só pensa no ator, né? O ator que da peça é perfeito, mas você não sabe que atrás disso teve aquela fumacinha que está subindo, aquela luz que está chegando ali em cima do ator. Então a gente é aquela luzinha que chega, aquela cor que está ali atrás, né? Então isso é tão importante quanto o próprio ator, né? Então a gente está nesse bastidor, mas que é importante para que o ator brilhe, né? Então boa analogia, por sinal. A arquitetura, o urbanismo é dessa forma. A gente está ali, às vezes as pessoas entendem o geral e ela acha tudo harmônico, mas quase nunca é falado sobre isso aqui foi pensado por um urbanista, né? Onde que botou essa pracinha aqui na frente da minha casa, onde o meu filho pode atravessar a rua, brincar ali com os outros amiguinhos. E não é visto isso, né? Assim, não é pensado no paisagismo, na arquitetura, mas tudo faz parte, né? Exatamente. Vê se o que eu entendo aí está numa linha minimamente correta, tá? Quando a gente vê as cidades europeias, né, bem organizadas, enfim, a gente não se dá conta, tudo bem, nem todas, né, mas que houve um planejamento ali, né? Por exemplo, estava escutando no Audible aí de novo o 1808 do Laurentino Gomes, né, sobre a história Dom João VI que veio para cá, para o Brasil, em decorrência da invasão napoleônica e tal, né? E aí falaram da figura do Marquês de Pombal, né, falando o quanto Portugal era atrasada, era muito pequena, era realmente assim, era o final da Europa, digamos assim, né? Em função de Portugal ser muito conservadora e tudo mais, né, muito carola e tal. E aí o Marquês de Pombal teve a incumbência aí de dar uma reformulada em Lisboa, né? Foi aí que ele planejou Praça Marquês de Pombal, vias da Liberdade, largas, né? Enfim, trouxe mais um conceito urbanístico. Então, assim, quando a gente está passeando pelas cidades, o urbanismo e o trabalho do urbanista está ali presente, certo? É isso. Uhum. Mas, assim, tecnicamente também, ainda antes dessa contextualização macro, né? Eu acho que é um pouco disso, a gleba, né, que é essa palavra aí que a gente estava usando aí como referência, é um terreno que ora podia ser um sítio, ora podia ter uma outra função que a pressão urbana vai acontecer perto dela e ela vai gerar uma demanda de se dividir em novas unidades de venda, né, que são os lotes, né? Então, assim, o parcelamento é isso, é você pegar uma área e como é que eu vou dividir isso para mais unidades, né? Então, que é o parcelamento, né? Pegar aquela terra e transformá-la em parcelas para várias pessoas ocuparem. E aí a arquitetura vai entrar em cada um lugar desse, né? Então, qual é o dimensionamento de um lote que a gente... Então, todas essas premissas são feitas da arquitetura para o urbanismo. Se eu fizer um lote muito pequeno, que tipo de habitação eu vou conseguir colocar ali? Se eu fizer E todos esses têm desdobramento econômicos, têm desdobramento de velocidade de venda, de poder de aquisição, de todas essas questões que, às vezes, elas não são bem hierarquizadas, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes, você faz uma área que... mas a qualidade de vida aqui exige um lote grande. Às vezes não é pela qualidade de vida, né? Se você vai para um sistema de morar que é um sítio ou uma área que que o terreno é mais barato, você vai conseguir deixar a área maior, mas você vai diminuir o valor de compra, qual a infraestrutura que vai ser usada. Então, todas essas questões que são complexas, né? Assim, à primeira vista, né? Elas vão se
desenvolvendo, né? E muitas vezes por muitos agentes, né? E a gente sempre meio que culpa o corretor de imóveis, né? Não, o corretor de imóveis é aquele rapaz, você tem que só vende se for, né? O que é interessante também é que a gente não quando vai fazer um loteamento, um planejamento urbano, a gente não faz apenas levando em consideração o estudar o terreno, a topografia, o melhor local para cada equipamento, mas também tem a lei. A gente tem que cumprir a lei. É imaginar que é uma receita de bolo, que essa receita de bolo pode sair boa ou ruim, né? O bolo pode inchar ou pode, né? Então, solar, né? Então, assim, quando a gente está fazendo um projeto, a gente estuda a lei de parcelamento do solo, que é a lei que nos norteia, né? Como a gente deve seguir, né? no nosso projeto. E aí tem uns indicadores, né, de percentuais para cada coisa. Tipo, dependendo do município, muda esses parâmetros, esses percentuais de doação, né? Mas se a gente levar em conta assim, a Lei 6766 de 1979, que é o que a gente geralmente usa, né? Que ela é como se fosse a lei federal, que a partir dela os municípios ou usam ou eles modificam alguma coisa. Mas assim, você imaginar que o desenho urbano tem que ser bonito, tem que ser uma coisa assim que você tem um apelo de venda, né? Não pode ser só um tabuleiro de xadrez, porque isso já foi. Não se vende mais dessa forma. Então a gente tem que trazer uma coisa diferente, né? E para trazer essa coisa diferente, a gente tem que levar em conta também esses percentuais. Por exemplo, 15% de área verde. A gente tem que pegar dentro do desenho, fazer um desenho mais que somando a todas aquelas áreas verdes que tem lá dentro do loteamento, tem que dar 15%. 15% no mínimo, né? Não pode dar menos, mas... E também o cliente acaba querendo que chegue próximo. O aproveitamento também, às vezes... E aí a gente vai entendendo dentro do contexto qual é a área que pede para ter uma área verde, né? Onde é que tem mais água, onde é que estão as árvores. Né? Isso, e a preocupação com o meio ambiente, isso é muito importante, né? A gente fala que antigamente o pessoal aterrava a lagoa porque achava que aquela área ali podia ser vendida como lote. Mas hoje, uma lagoa é um apelo de venda enorme. Você pode pegar em torno dessa lagoa, criar uma área de parque, você imaginar você fazer uma caminhada, chegada do trabalho cansado, mas você botar uma roupa de academia e dar uma volta ao longo dessa lagoa, fazer uma caminhada. Aí já muda totalmente a ideia, né? Essa questão também, eu sempre falo muito da água, né? A água tem um papel muito importante assim, no urbanismo, né? Quando você tem, quando você retém, quando ela é desejada e quando ela é indesejada, né? Então isso é muito importante de você entender. Então, em alguns momentos aí também de projetos que a gente está trabalhando agora, a gente está retendo água, inclusive criando lagoa onde não tinha, né? Tipo, aproveitando da própria macrodrenagem, fazendo essa forma de como eu vou reter a água, porque assim, todo mundo historicamente pensa em se livrar do que não quer, né? Bom, se a água vai acumular aqui, eu passo pro terreno da frente aí e vai, não interessa onde ela vai dar, aí cada um vai livrando o seu, né? E essa forma de lidar hoje com essas áreas verdes, né? Como bacia de contenção, com relação eu trago também muita referência legal do Clube Rural, né? Que eu sempre brinco lá no escritório. Eu vi uma matéria muito legal sobre barraginhas, né? Que é um processo agropecuário, né? Sim. Mais do agro, e a gente trazer para as cidades, né? Eu acho que isso também é uma coisa muito legal assim. Cara, coisas que a gente nem pensa que acontece, né? Como imaginar a água da chuva vem e vai levando o que tiver na frente. Então, se você vier chegando nessa aí, criando essa bacia de contenção, ela vai meio que acalmar. Aí depois ela vai saindo aos poucos, né? Então, isso você consegue dar uma melhorada, né, na qualidade até da pavimentação também, né, porque ela não vai ser levada pela água, né? Dá aquela coisa de enxurrada, e você consegue também fazer com que a água penetre mais no solo, né? Que você vai deixando... Cara, coisas que a gente... Em resumo, coisas que a gente nem imagina que acontecem. Então, minha amiga... O paisagismo também é importante, né? Porque vai deixando o solo mais... Exatamente. Então, meu amigo, minha amiga... Se você não sabia o que era urbanismo, eu tenho certeza que agora você sabe, com esses dois professores aqui, certo? Mas vamos lá.
A Plano, ela nasceu há 13 anos, né, como a gente estava conversando até antes da gravação. Desde o começo, vocês já entraram nesse segmento ou não? Ou no início do escritório, vocês tinham uma outra abordagem? Como é que vocês... E aí eu já emendo outra pergunta, né? No início de um escritório de arquitetura, e aí nos interessa também muito aqui essa conversa sobre negócios, né? Como que vocês começaram a gerar negócios ali, há 13 anos atrás? Bom, na verdade, assim, no começo... eu cheguei a fazer alguns estudos mais de prédios, né, de terrenos aqui em Fortaleza, né, através de um cliente nosso. E assim, foram vários estudos, mas que, na verdade, aqueles estudos serviram mais para eu manter a minha cabeça ela ocupada, ela ativa, né? E aí, a partir daí, desses projetos de Fortaleza, a gente acabou não pegando quase nada, não é, Davi? E aí surgiu o loteamento, né, que é uma coisa que eu já vinha trabalhando há um tempo atrás. Eu tenho 13 anos na Plano B, mas eu tenho mais ou menos 13 anos também de atuação nessa área antes, né? Então, eu já trabalhava com loteamento antes, fazia alguns estudos de loteamentos. E aí surgiu através de um corretor amigo nosso, né, que indicou para um cliente, que foi indicando para os outros. A gente fez um primeiro trabalho de loteamento, e nesse projeto de loteamento, quando a gente foi apresentar, ele fazia com um topógrafo, esse cliente, né? Tinha um topógrafo dentro do escritório, e foi na hora que a gente apresentou, ele virou para o outro sócio dele, para o pai dele, né, e olhou... É diferente, né, pai? É diferente o negócio aí. Então, foi isso aí, de certa forma, viu que a gente estava no caminho certo, né? E isso foi abrindo caminhos, né? Foi abrindo projetos, a gente foi pegando um aqui ou pegando outro acolá. Até um dia também, no período de recesso do escritório, teve uma visita técnica junto com outro cliente. A gente estava vendo a parte de piscinas, né? E também sobre loteamento, né? E a gente chamou esse nosso cliente para ir visitar outra empresa que tem expertise na área, que é a Terra Brasílias. E na hora lá da visita, eu comecei a perguntar, né? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Como é que se faz com lixo de um loteamento, né? Do condomínio de lotes? Como é que se faz? Onde é que a central de tratamento, de triagem, tudo, né? Como é que o esgoto? Eu ficava perguntando várias coisas relativas a isso. E nessa hora, o Eduardo, né, nosso amigo hoje, ele gostou muito das perguntas, dos questionamentos, direcionado para o que era a vivência, né? E nisso a gente acabou fazendo um trabalho. Olha aí, a gente estava no período de recesso, era como se fosse assim de férias, né? A gente resolveu tirar esse dia para visitar, né? E aí gerou um negócio. E eles estão com a gente até hoje, né? Acho que isso também e assim, eles são uma sumidade hoje em dia, né, Davi, na área de... Me fala aí, Davi, um pouquinho sobre essa parceria com a Terra Brasílias. O que é que vocês... Não, antes da parceria com a Terra Brasílias, essa forma também do negócio, né? Como o produto, né, de loteamento vira o nosso carro forte, eu acho que carro forte não, carro-chefe, né? No sentido da gente fazer muito, né? Então a gente usava o próprio projeto como um veículo de divulgação da gente, da marca, né? E eu também passei muito tempo mais no backstage, né? E o Joel sempre mais na parte comercial e tal, e a gente tinha outros projetos e esse movimento de focar no urbanismo, né, ele não dá para ser de uma vez, né, porque a gente precisa pagar contas e etc e tal. Então a gente ficou nessa ideia da gente fazer muito, né. Então, cara, a gente não pode parar de fazer. Então a gente sempre fez muitas propostas, muitos projetos que não foram para frente, né. Por exemplo, a gente começou quando a gente já era estudante, a gente fazia projetos órfãos, né, que a gente vamos fazer aqui projetos órfãos. A gente inventava ali uma demanda na hora e
e tentava resolver para na gerar publicidade a gente chama de projeto fantasma. Pois é, mais ou menos a mesma ideia para você estar ali no exercício e eu acho que essa forma de exercitar e de trocar a experiência e de simular o atendimento, ele gera o que eu acho que é o nosso principal quesito hoje, que é o atendimento. E esses projetos órfãos, um dele ajudou a gente a pegar outros projetos, tipo um que a gente fez em Parajuru, né? A gente fez um projeto grande, né? Com posto de várias levas de hotéis, com parques de exposição, com tanta coisa. 435 hectares, né? Você pensasse uma área muito grande, onde a gente tinha todo tipo de empreendimento, condomínio fechado de lotes, aberto, hotéis, condomínios de apartamento, área comercial, tudo, né? Um bairro planejado. E aí ele não foi para frente. A gente podia pensar que um projeto desse a gente tinha perdido nosso tempo, mas na verdade não, a partir dele, a gente, quando apareceu um outro projeto de um outro cliente, um outro local, a gente usou ele como referência. Mostrava ele. Aí esse aí gerou já um outro projeto, já pagando. Aí a partir daí gerou-se outro e mais outro. No final a gente usou ele aí como se fosse um meio de propaganda nossa, né? Então o que acontece hoje, isso? 13 anos depois, vocês de fato são referência, né? Quando dentro do segmento de vocês são referência. A gente tem conversado aí nos bastidores sobre a marca, sobre esse atendimento de vocês, o crescimento de vocês, e é notório aqui que o crescimento não é nada digital, nada moderno, mas é o que muitas empresas, apesar de toda a evolução, né, no marketing, na tecnologia, têm buscado muito, que é o velho e bom boca a boca que traz esse crescimento orgânico, né? Então o Joesley, que eu entendo que está à frente dessas questões comerciais, comentou também aí que você, o Davi também falou agora há pouco, que vocês se diferenciam bastante através do atendimento, né? Então, fala um pouquinho mais sobre isso, assim, o que é que tu acha que é diferente no atendimento de vocês? Como que vocês tratam a entrada de um projeto lá dentro? Como que é a abordagem de vocês em relação ao atendimento? Como que é a experiência do cliente? Quer falar? Eu acho que a gente tem primeiro é uma questão de ser uma forma muito horizontal e pragmática, né? Da gente entender qual é a dor do cliente, porque muitas vezes a gente vem com uma roupagem que não é a demanda final. Então, muitas vezes eu acho que talvez aí seja interpretar qual é a dor do cliente e eu vou resolver tecnicamente o que ele está me pedindo de uma forma... Mas eu acho que também o que aproxima a gente do cliente é a gente não ter vaidade, né? Porque geralmente você pensa, expõe uma ideia sua e o cliente ele recebe aquela ideia e ele quer mudar e você fica meio reticente se você aceita a mudança dele, se não, e a gente trabalha junto, a gente procura trazer o cliente para dentro, né? Então, quando a gente vai fazer um projeto, às vezes a gente tenta imprimir a marca da personalidade do cliente, né? Não é não é o meu traço, é o traço de todos. Então a gente trabalha isso em várias mãos, né? E aí com isso sai do jeito, de certa forma, que cria uma identidade nossa, mas ao mesmo tempo do cliente. Então é essa vaidade que a gente não tem, assim. E eu entendi, Joélio, que vocês, apesar de terem essa atenção e deixarem lá fora a vaidade, mas ainda assim vocês mantêm uma postura consultiva, né? Porque você disse agora há pouco que foi num projeto, visitando, e você começou a levantar aqueles questionamentos. Mas isso, e aquilo outro. Então, através dessa postura consultiva, foi que vocês aí também se destacaram, não é isso? Então, eu acho que dessa forma também a gente tem... Isso foi levando a gente a trabalhar com vários clientes que são concorrentes, que isso também um fato curioso assim, do mercado, né? E a assinatura, né, por exemplo, né, que eu acho que a assinatura plano, né, como
identidade do projeto, ela é de ser branda, né? Ela é uma coisa ali de como é que eu vou trabalhar essa forma do cliente e o cliente vai me indicar para o concorrente dele. E a maioria dos nossos clientes são assim, entendeu? A gente teve alguns clientes que chegaram, opa, peraí, você vai meio pegar minhas informações sigilosas e vai dividir aí para o mercado todo e tal, e aí você vê que a pessoa entende que ele não é dono da verdade, todo mundo tem ali, troca figurinhas e pau que dá em Francisco dá em Chico, e você vai entendendo meio um pouco dessa dinâmica e ver que imprimiu a personalidade da empresa dentro de projetos que são diferentes. Então, acho que talvez aí a grande conclusão desse tema é na questão de customização, meio que a gente trabalha como se fosse uma alfaiataria aí dos projetos urbanísticos, né? A gente vai fazendo tem até um caso que a gente foi fazer um projeto, né? A gente tinha feito o da UBS Grand Park, né? Do Dr. Beto Studas, dá um abraço aí para ele também, que a gente tinha feito o UBS Grand Park numa filosofia. E aí a gente foi contratado para fazer o projeto do lado, na frente do BS Grand Park, né? Que é o BS Botanic. E a gente tinha feito usando uma estratégia diferente, né? Usando o mais próximo do terreno possível. E aí quando a gente apresentou, o Dr. Beto me ligou dizendo: Joélio, esse projeto não está condizente com o anterior. Ele é como se fosse o primo pobre, né? Ele está parecendo um loteamento. Eu quero que você faça um loteamento que não tenha cara de loteamento. Aí você fica pensando, mas como é que eu vou fazer um loteamento sem a cara de loteamento? Né? Sem ser loteamento. E essas indagações dos clientes, né? Essas premissas deles, nos ajuda a crescer e a tentar achar soluções diferentes, né, para o empreendimento. E foi aí a gente tentou ver uma forma que o projeto ele não ficava inferior ao anterior, né? E, pelo contrário, eles se dialogavam, né? Era como se fosse um complemento do outro. E no final deu tudo certo, né? Quando então, a gente mantém uma escutativa, né, Joel e Davi, se você tiver essa sensibilidade, você consegue extrair muito aprendizado, se você também tem a boa vontade de tentar decodificar o que às vezes aquela colocação, aquela provocação quer dizer, né? Então, se você tem isso aí, se você bota isso na mesa, eu acho que você sai melhor desse projeto, né? É uma postura que você pode adotar que é virtuosa, digamos assim. Do contrário, só dá ruim, né? Se você encara as provocações como provocações, então... Pois a gente foi atrás e achou uma solução muito melhor mesmo, porque se a gente tivesse ficado naquela primeira, não tinha sido... Ficou o melhor projeto. Ficou o melhor projeto. Pessoal, a gente tem estudado sobre vocês, sobre o negócio de vocês, né? Enfim, estamos aí juntos nessa parceria. A gente está aqui numa agência de marketing digital, né? De branding, então não posso deixar de perguntar sobre o posicionamento de marca de vocês. É claro, evidente que já ficou, né, cristalino ao longo dessa conversa aqui nas frases, né? Qual que é o posicionamento de vocês? Mas vocês recentemente fizeram um rebranding da marca, né? Então queria que vocês comentassem sobre esse rebranding, o que é que se espera quando a empresa faz um reposicionamento de marca, um rebranding. Então queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse processo aí. Eu acho também essa mudança da marca foi muito em função também do que a gente ouvia, né? do feedback dos clientes, né? Onde eles, porque o nome Plano B é uma marca também muito, muito fácil, né, de você decorar, né? Mas ao mesmo tempo ela pode remeter como se fosse a segunda opção, né? A segunda opção. Mas quando a gente criou essa marca Plano B, a gente imaginava que era um nome onde todos pudessem participar também e a gente fosse a solução também do problema. O plano B sempre é o que dá certo. A gente imagina que o plano B é infalível, porque o plano A ele é possível de falha, mas quando não dá certo, sempre procura o plano B, porque o plano B
E também por ser uma Davi, questão de que a gente, como a gente entrou no mercado, né? Quando a gente entrou no mercado, todos os clientes já estavam atendidos, né? Então a gente entrou ali como uma alternativa, realmente. Rapaz, e muitos dos clientes chegaram para a gente já com um projeto. Ele tinha um projeto, o projeto não deu certo e ele veio fazer de novo. Agora vamos tentar dessa outra forma aí, vamos para o plano B, né? E essa forma de trabalhar fez com que a gente tenha muitos poucos clientes de um projeto, né? A grande maioria dos projetos são projetos recorrentes. São clientes que têm muitos projetos, né? É isso. Bonelli Brasil, Alquimista e tal, que é talvez a pasta mais extensa lá do escritório. O Alquimista lá de vocês é o novo... A gente tem acompanhado junto. A gente começou a trabalhar com o Bonelli em 2017, numa demanda também dessa do cotidiano aí, meio de férias, né? Que eu estava indo para casa numa sexta-feira à tarde, né, finalzinho de tarde, aí eu recebi uma ligação do Pedro Igor, que trabalha na parte ambiental, né? E ele prestava serviço para o Bonelli. Nisso ele precisava de um projeto da levantamento e aprovação da barraca lá do Alquimista em 7 dias. Não, era quinta-feira, isso era sexta-feira à noite, né? E tinha que entregar na quinta. E ele ia ter uma audiência na quinta-feira, na Semace, tinha que levar tudo que estava construído lá para poder ter essa audiência. Né? Para conseguir as licenças. E aí, com isso, eu liguei para o Davi, topa ir para Jericoacoara. Aí falou tipo assim, como é que finalmente esse dia chegou, como é que a gente vai fazer? Eu disse, cara, a gente tem que ir lá, né? Aí, não, mas quanto é? Ele tá pedindo a proposta. Mas como é que a gente vai fazer proposta de uma coisa que a gente não sabe o que é? A gente vai e aí a gente resolve. Mas amanhã eu não posso, vamos domingo. Aí tá bom, vamos domingo. Foi domingo, na segunda-feira a gente finalizou o levantamento de tudo. Aí eu já liguei para a equipe, né? Aí a gente fez uma força-tarefa lá. Fizemos uma força-tarefa do escritório nesse mesmo projeto. Quando foi quarta-feira, a gente mandou para ele. E aí a gente... Esse é o prazo normal, não, né? Foi uma força-tarefa realmente. Ele tinha um outro arquiteto. E se estava certo ou não, ninguém sabe, é brincadeira. Mas a gente conseguiu entregar para aquela demanda específica, né? Porque ele estava o trabalho estava sendo feito com uma outra arquiteta e a arquiteta, por problemas, né, só conseguia fazer em 3 meses, né? Não, e aí ela estava fazendo e aí teve uma demanda, não lembro o que era, alguma coisa política, que ela não disse que não ia fazer mais. Ela disse, não vou conseguir entregar, vamos fazer um distrato aqui, não vou conseguir te entregar. E assim, e aí então a gente nem conseguiu aproveitar o que ela já tinha, né, das edificações existentes. A gente teve que desenhar tudo do zero, né, medindo na treina e tal, e fazendo esse trabalho que gerou aí. Foi quanto tempo mesmo de projeto? Quanto tempo de projeto? Assim, de projeto a gente tem, até hoje a gente está... Não, digo essa força-tarefa inicial. Foi 5 dias, né? 7 dias, 6 dias. Não, foi segunda... com o escritório. Segunda, meu terça, foi quarta, domingo, quinta, né? Domingo e segunda a gente levantou e na segunda já mandamos as fotos, subiu, né? Fazer uma propaganda internamente da ferramenta massa que é o Dropbox, né? A gente conseguiu subir tudo no Dropbox, o escritório já começou a trabalhar enquanto a gente ainda estava fazendo levantamento em campo. Voltamos para Fortaleza, eu e o Jorge começamos a trabalhar na segunda, quando já tinha uma base de desenho que o escritório fez, e a gente chegou aí, né, nessa força-tarefa aí, foi todo mundo. Foi uma coisa. E falando em todo mundo, como que vocês, como é que é a equipe lá, como que vocês engajam, como que vocês, a galera lá tem essa cultura que vocês têm, ou isso está mais aí no fazer de vocês? Sim, a nossa equipe é muito massa, assim, eu só tenho um elogio à nossa equipe, porque assim, a gente não consegue nada sozinho, né? Quando a gente fala a gente está representando todo mundo, né, da equipe, né? Tem a Marcela, né, o Marcelo que é o nosso outro sócio também, é o nosso parceiro de trabalho, fica também já está aí desde 2013, né? Todo mundo já está, a gente está com uma equipe já muito robusta, assim, né? Douglas, né? Marcela.
e todo mundo, com o tempo, acabou incorporando essa cultura. Sim. Hoje em dia... eu estou vendo aí que é uma cultura ágil, dinâmica, de fazer acontecer. Hoje em dia a gente não precisa ficar em cima de trabalho de ninguém. Você sabe que cada qual tem a sua responsabilidade, faz, e independente da gente estar presente ou não. A gente às vezes viaja de férias, ou viaja a trabalho, ou vai para congressos junto, e o escritório funciona do mesmo jeito, independente da gente estar lá ou não, né? Então, isso me chama a atenção. Eu quero saber aqui agora, falem, me ensinem como que vocês fizeram para transmitir essa cultura. É o tempo junto? Eu acho assim, é a liberdade que a gente dá também para as pessoas, né? A gente consegue tentar puxar o que é o melhor de cada um e ressaltar isso, tá né? No prompt, né? Tem um prompt para isso aí. Em vez de você entregar feito, você mostrar como é que faz, né? Então essa coisa do hands-on, a gente é uma coisa que a gente vai ali de limpar o chão até atender o cliente, até desenhar, até fazer levantamento, que eu acho que também tem muitos outros profissionais que têm isso como um trabalho menor, sabe? Essa coisa do levantamento. Não, eu vou para a obra, levantar treino, passar o dia todo em cima de uma caixa d'água. A Marcela, quando foi contratada, né? Ela, na entrevista dela, eu perguntando, você mexe em AutoCAD? Muito pouco. E você mexe em Corel? Não sei. E Photoshop? Sei muito pouco. Sabe desenhar à mão? Não, muito pouco. Não, então ótimo, você está contratada, é você. E foi bom porque isso a gente conseguia deixar a ensinar tudo que Vocês queriam lapidar então a pessoa, forjar a pessoa do zero. Hoje assim, não tem quem faça a apresentação melhor do que ela. O Davi é um outro que sabe fazer uma apresentação muito boa, mas hoje em dia a Marcela está... E aí, Davi? Verdade, total. Criou uma pessoa ali para lhe desocupar, né, para você focar no que importa. Não, e a gente faz muito junto, a gente não tem essa coisa, eu vou fazer, né? Mas às vezes a gente tem um pouco ali de como é que eu posso dizer? De colaboração. De não querer, de ser meio fominha, né? Vamos dizer assim, né? No sentido de, vamos deixar. Não, eu quero fazer, eu também quero. Então, a gente tem muito dessa questão, como eu estava falando, da vaidade, né? A vaidade tem que ser no projeto, não é na gente, né? Então, o mais importante é o projeto. Não importa se foi o Davi que fez, se foi eu que fiz, ou se foi o Marcelo, ou o Douglas, que seja. O importante é o resultado final, né? A gente atender o cliente. Então, e eu acho que também é isso. Eu acho que a formação mesmo, assim que falou, essa coisa de lapidar, eu acho que de fato é formar, né? Você se formar enquanto profissional, né, no sentido de evoluir, né, de buscar sempre melhorar nas ferramentas, na postura, no que está nesse recorrente incômodo, né, de como a gente estava falando, né, de não ter preconceito com as ferramentas chinesas, né, de não ter por que eu não posso usar tal coisa, né, por que eu vou aí para suítes mais badaladas e você vai trabalhar num software meu, esse software aí, todo mundo olha assim com um pouco de preconceito, né, e a gente também tem isso, né, nesse sentido de, vou fazer a apresentação nesse negócio aí. Minha apresentação tem que ser apresentação... A gente conversou recentemente, né, sobre formas diferentes de fazer apresentações, né? Um desafio que nós temos, vocês são da economia criativa, né, assim como nós também somos. E um desafio que nós enfrentamos, né, é como que você consegue, vou dizer assim, transplantar um pensamento, né, ali um brainstorm seu para uma pessoa, porque no projeto tem coisas que são muito visuais, obviamente, mas tem outras partes que são abstratas, né? E a gente estava conversando muito, Davi, sobre novas formas de fazer apresentações, né? Eu queria saber o que é que tu tem pensado sobre isso, sobre a adoção de novas ferramentas, mapas mentais. Você é um cara que eu já observei que é um entusiasta, digamos assim, nessa área, né? A gente talvez seja aí também um dos pontos fortes aí do trabalho que a gente faz com relação à entrega do trabalho em si, né? Que é onde ele começa, onde ele termina, de ter umas páginas ali de apresentação, né? Não é só aquela coisa meio seca e tal. E essa forma também de inquietude, né, que em relação eu vou fazer sempre assim, vou pegar a imagem que já vem do Google, já tem o nome das ruas, para que eu vou botar de novo o nome da rua, se já na imagem do Google já tem?
Então, mas assim, são cuidados, são coisas que... E esse exercício diário, assim, de vetorizar, mas já está vetorizado, mas não está na escala que eu quero vetorizar de novo. E você vai fazendo isso como uma forma do making off, e o passo a passo, né? Eu gosto muito, assim, de desenhar da área criativa, do zero, né? Start from scratch. Então, como todo desenho, para mim, começa com 2 linhas, né? Sim. Vai ter 2 linhas ali e você vai... Então, essa coisa de inquietude mesmo, de como representar, de tentar ajustar ali a escala. Às vezes a gente trabalha num projeto que tem um determinado tamanho de terreno, quando você vai para um maior, aquele tamanho já não funciona. Aí, como é que eu vou fazer isso? Então, esse exercício de fazer muitas vezes, né? Eu acho que ele vai dando essa habilidade aprimorando de você também. De você aprender a lidar com os desafios, né? Legal, bacana. Com relação ao tamanho da fonte e tal. É isso aí. Só 13 anos de empresa, referência no mercado, 26 anos de mercado. Tem quanto tempo de arquiteto já, o Davi? A gente se formou junto, né? O Joel juntos? Já tinha alguns anos antes eu também sou técnico em edificações, né? Eu me formei ele já entrou 95, na faculdade e ele já era arquiteto, né? Então todo mundo olhava ali aquele trabalho. Rapaz, o Joel ele já trabalha como chegar junto desse cara. E de fato, não só, mas assim, era diferente de fato, assim, né? E a gente sempre teve muito entrosamento, mas a gente fez muito pouca coisa junto, ou talvez nenhuma na faculdade, né? Nenhuma. Nem trabalho em equipe, nem nada. Mas... Galera, pra gente... E aí, só para finalizar essa questão aí do DNA, né? Que, tipo, eu acho que a minha base de formação, né? Como caráter de arquiteto, né? Ela traz de 2 fontes básicas, assim, né? Uma lá do Marcos Novaes, né? De desenhar, de enxergar de dentro para fora, né? Então a gente sai dessa escala dos interiores, vai passando para as edificações, vai dando um zoom out ali para a questão mais urbanística, e da formação do critério de desenho, lei de formação, estética, como desenhar, que foi com o Joel, né? A gente fez um trabalho antes do escritório que me formou como... Eu aprendi com o nosso amigo, né? Luiz Durdará. Passei também 16 anos lá trabalhando com ele, né? E lá foi minha escola, de certa forma, né? Foi minha escola. Lá também eu consegui viajar, trabalhar fora, fui para a Romênia, trabalhei tempo lá fazendo projetos lá na Romênia, através do escritório da Deus Dará, e também em Cabo Verde, e em Portugal, né? Então isso foi abrindo um pouco mais a mente da gente, né? Legal. Cara, ter um mestre, assim, ter um lugar de referência que você, né, pôde aprender, enfim, eu acho que faz muita diferença, assim, na trajetória de todos nós, né? Então, pessoal, eu queria já fazer os encaminhamentos aqui para a gente fechar essa conversa, dizer que foi um prazer realmente conversar com vocês aí. O bom dessa profissão da gente é que ela é dinâmica, ela é intensa, ela cobra muito, né? Existe muita pressão envolvida no mercado de marketing aí, né? Nós somos uma agência digital, mas algo que é muito prazeroso também é aprender, né? Hoje a gente teve essa conversa sobre urbanismo, sair daqui diferente dessa conversa com uma nova visão. Tenho certeza que quando estiver aí andando pelas ruas, nos bairros, já vou ter uma visão, uma camada de informação a mais. Eu acho que é isso que a gente tenta trazer nessas conversas. Então, queria mais uma vez agradecer Davi, um amigo, Joélio também, o clientes e amigos, né? Agradecer, né, o convite, né? E dizer que urbanismo é feito para todos, né? Então a gente tem que se preocupar com todo mundo, e as pessoas têm que ter essa consciência quando olhar a cidade, que o urbanismo é para todos. É isso aí, massa. Então, pessoal, aqui é o final do episódio 3 do Fala Quem Faz com Joélio, Davi, da Plano Urbanismo e Arquitetura. Queria agradecer para você que ficou até aqui, solicitar, né, já que você está aqui com a gente, alguma coisa aconteceu, uma química rolou, para usar a palavra da moda, para pedir feedbacks, pedir sugestões de novos nomes, né, para que a gente consiga aí enriquecer esse projeto e ampliar cada vez mais o alcance. Então é isso, um abraço, tchau, tchau.
Show?